todos da TV Cidade. Hoje, o Viajando com a TV Cidade vai falar sobre música e viagens, que é um olhar muito peculiar de quem está viajando. E para ajudar nesse nosso tema, nós estamos recebendo hoje o Matheus Brits, que é publicitário, músico e também um viajante. Então, Matheus, muito obrigado por ter aceito o convite de vir aqui conosco hoje para conversar com a gente. Legal, eu que agradeço o convite, um prazer poder estar aqui hoje. Então, Matheus, a pergunta que eu sempre começo aqui, que hoje ela vai ser um pouquinho diferente, né? Que é como o turismo entrou na tua vida, mas assim, hoje é como o turismo e a música entraram na tua vida. Olha, a música entrou antes, né? A minha família sempre tocou, assim, a minha avó, né, por parte de pai, ela era professora de música, os meus tios, né, também sempre tocaram, sempre teve o piano na casa da avó, ainda tem, né? Vocês são naturais De Porto Alegre. Porto Alegre. Isso. Então a gente, eu e minhas irmãs, né, nós sempre fomos criados assim, quando a gente ia na casa da avó, tava o piano, claro, não podia, digamos, tinha algumas regras do tipo não fazer lanche em cima do piano, digamos assim, mas estava sempre aberto para todo mundo tocar. Então a gente cresceu nesse ambiente. Então a música acabou, né, e claro, em casa com o pai também, que toca, e os discos, né, mostrando sempre várias músicas de gêneros diferentes assim para nós. Então a música sempre esteve presente, né? E com isso, com o passar do tempo, a gente começou a tocar, a estudar música, né? Eu e a Maria Carolina, né, principalmente lá em casa, e temos hoje a escola de música, né? E com o passar do tempo, claro, né, lendo muito, assistindo muitos vídeos dos artistas que, né, estavam sempre na nossa playlist, tinha aquela curiosidade de querer ir na cidade, nos lugares onde essas coisas todas aconteceram. E aí veio o turismo, né? Veio um pouco depois, mas junto com a música. E teve um momento, assim, que em alguma viagem, ou o primeiro carimbo do teu passaporte, assim, o primeiro momento que te despertou essa vontade de viajar? Digamos assim que a vontade mesmo, assim, de viajar, ir para longe, tudo, botar a mochila nas costas e partir, veio com a música, né? Desde que eu comecei a estudar inglês e comecei a estudar os Beatles, assim, sempre tive muita vontade de ir na cidade dos Beatles, aonde eles cresceram, onde eles viveram, tudo que tinha descrito nas músicas. Então, ir para Inglaterra sempre foi um sonho, assim, para mim. Então, és um fã dos Beatles. Sim, um super fã dos Beatles e dos Rolling Stones, do The Who, de tudo, né? Toda aquela turma, né? Mas principalmente dos Beatles. E em 2007 tive a oportunidade de fazer essa viagem, né? De fazer intercâmbio, e fui para Inglaterra, e começando por Londres. Então, digamos assim que o primeiro carimbo, né, no meu passaporte foi nessa viagem. E aí, nessa viagem, já foste para fazer um intercâmbio, e aí ficaste quanto tempo? Como é que foi a tua experiência lá? No total deu uns 8 meses. Foi, no início era para ir para Londres e estudar lá também, e de lá todo mundo, né, os alunos da escola, eles iam sendo mandados para cidades, né, do interior. Eu fui para uma cidade chamada Eastbourne, que é no sul, né, da Inglaterra. Tive alguns perrengues, né, com a questão do intercâmbio. Nos conte. Queremos olha, saber. foram Adoramos coisas... perrengues. Não são esses perrengues tão legais, assim, né, de contar, de viagem, assim. São coisas... digamos, do pacote mesmo, né, do intercâmbio que estava inserido e que acabou não se cumprindo, né, com tudo. Digamos assim que de um dia para o outro eu acabei indo eu fui morar na beira de uma estrada, num restaurante na parte de cima, com todos os funcionários, eram quase todos franceses que não falavam bem inglês, então eu não falava francês, eles não falavam inglês. Tava todo mundo junto. E foi um tempo, assim, ó, olhando para trás agora, assim, foi bem complicado. Escassez desde comida, de água quente, eram coisas assim que digamos, hoje, legal, valeu a experiência, né, olhando para trás, tudo, mas foi bem complicado assim no início. Então, desse lugar depois, aí eu saí do meu intercâmbio, juntei o que eu tinha de dinheiro e fui para Brighton, que também é no sul, fica próximo ali. É a cidade de pedrinhas, né? Não tem areia, são só pedrinhas em Brighton. Aí é litoral. E é litoral. Isso aí, claro que não o nosso litoral, né? Mas é o lugar, assim, quando era verão,
a gurizada de Londres pegava o trem e descia para Brighton. Lá aconteciam as coisas. Era uma cidade muito musical, né, muito alternativa também, tá enraizada assim neles. E acabei me identificando muito pela música também, porque Brighton foi o epicentro, né, na década de 60 de uma efervescência da juventude inglesa, né? Os mods contra os rockers, que eram duas gangues gigantes assim que tinham, que eram rivais em música, em estilo, em todas as coisas, eles se encontravam em Brighton, que é uma praia que acabou sendo set de filmagem para muitos filmes musicais também. Então eu adorei, assim, virou a minha casa lá, Brighton, foi lá. Foi uma boa experiência. E aí nessa viagem, nesse intercâmbio, você foi a Liverpool também? Fui a Liverpool, claro, aí, né, tinha E que... aí, como é que foi um fã dos Beatles chegando em Liverpool? Me conta essa experiência. É incrível, assim, é incrível, né? Eu fui nessa em 2007 e aí depois em 2017, como turista mesmo, assim, fui de novo a Liverpool, iria todo ano a Liverpool se pudesse, é uma cidade incrível, né? Aí tu estás, digamos assim, na Disney, né? Porque tudo é Beatles, é uma cidade que funciona além dos Beatles. Então, Liverpool fica na Inglaterra e fica a que distância de Londres? Liverpool é no norte, né? Então não sei 4, exatamente. 5 horas, acho, de trem, né? De trem, quando eu tava em Brighton, eu fui para Liverpool de ônibus. Então, assim, foi uma boa viagem, né? Mas foi legal, né? Foi uma maneira diferente de curtir, assim, a estrada. E aí Liverpool, claro, ela funciona além dos Beatles, mas não tem como não atrelar, né, o nome da cidade. Liverpool foi onde nasceu algum dos Beatles, ou onde formou a banda? Tudo. Tudo aconteceu Os lá. 4 nasceram em Liverpool, se conheceram em Liverpool. Os 4 quais, assim? John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e o Ringo Starr. Então os 4 nasceram em Os Liverpool. 4 são de Liverpool. O norte da Inglaterra, ele é um pouco ainda, né, em 2021, mas ainda é um pouco, digamos, menosprezado pelo resto do país. Né? São os caipiras da Inglaterra estão no norte. E os Beatles sempre levaram isso com muito orgulho, nunca mudaram o sotaque deles, as coisas que eles falavam de coisas de Liverpool, então é um símbolo para a cidade. Tanto que até na época, em Anfield, que é o estádio do Liverpool, nos intervalos tocavam nas caixas de som as músicas dos Beatles e tem vídeos incríveis, assim, já no YouTube com a torcida cantando She Loves You, I Wanna Hold Your Hand e tudo mais, assim, é um símbolo da cidade. Os 4 nasceram lá, se conheceram lá, a banda se formou em Liverpool e tem alguns lugares que, como eles escreviam muito sobre a cidade, então tem Penny Lane, que é uma rua de uma música, né, dos Beatles, Strawberry Fields, que é um orfanato onde o John Lennon pulava o muro e quando ele era criança ia brincar com as crianças do orfanato. Strawberry Fields virou Strawberry Fields Forever, que é uma outra música dos Beatles, então tu pode ir lá no lugar, conhecer tudo, assim. E claro, o Cavern Club, que é onde eles fizeram 292 shows. E é onde a Beatlemania explodiu, né, para o norte da Inglaterra, posteriormente para a Europa, e aí... E aí, se pode visitar, por exemplo, esse Cavern Club? Acontece alguns shows? Sim, isso eu acho muito legal da questão do turismo britânico se a gente comparar ao americano. Né? Ninguém faz entretenimento como um americano faz, né? Tudo é um entretenimento, assim, tá no sangue deles. Eu até brinco assim, se os Beatles fossem americanos, o Cavern Club seria um lugar para visitação e teria 1000 produtos para vender lá. Na Inglaterra é um pouco diferente. O Cavern Club ainda é um bar, ainda é um pub e tu pode ir e tem show, claro, que é o berço da Beatlemania, né? Como é que foi a sensação de estar lá? É algo muito difícil de escrever, assim, né? Ele é uma caverna mesmo, então tu vai descendo as escadas, assim, e aí quando tu chega... É muito legal, porque tu passa muito tempo vendo as fotos e os vídeos, né, da época, aquela coisa, e quando tu enxerga, né, aqueles arcos assim, de tijolos onde tem o palco, tudo, parece que tá vendo, volta e tá vendo aqueles filmes, assim, né? Mas a emoção é diferente, mesmo vendo tudo antes, chega lá é diferente. Né? Sim, não tem, aí tem que ser muito forte para segurar o choro, e como eu não sou forte nisso, não consegui segurar o choro. E não precisa ser, né? Por que ser, né?
É tão bom É se emocionar verdade. nas viagens, né? Acho que a gente não pode também... É tão lindo a gente estar em lugares que nos emocionam, né? Claro, claro. E outros lugares que fostes e que consegue relacionar a música também? Outros lugares, além, né, de Liverpool, Londres e Brighton também, fui para Nova York, que, assim como Londres, é uma cidade que o mundo inteiro acontece lá, né, e é uma cidade super musical, né, que está enraizada, assim, e se levar para o lado Beatle, né, Nova York é uma cidade muito importante na história dos Beatles. Eles, quando cruzam o Atlântico e vão em 64 para Nova York, aí sim, eles conquistam a América, estoura a bitomania para o mundo inteiro, e aí deu pra bola, né? É o que aconteceu mesmo. E tem o dia que eles vão no Ed Sullivan Show, que é o teatro da CBS, aonde acontecia o David Letterman na época que eu fui, e que hoje já não é mais o David Letterman, né? Não lembro agora qual é o show que tá no lugar. E nesse dia, então, quando eles vão, né, no teatro e fazem a apresentação, é o dia que dizem que Nova York parou, uma cidade que não para. Nenhuma delegacia da cidade registrou ocorrência enquanto os Beatles estavam ao vivo na TV. Então, é um marco Parou. assim na história da música pop. E quando eu fui lá, pude, né, ir no David Letterman, não assistir o programa, mas o teatro ali onde os Beatles, né, se apresentaram. Nova York também foi a última casa do John Lennon, né, ele morava no Dakota, um edifício muito antigo, né, perto, muito próximo assim do Central Park. E quando ele faleceu, né, foi assassinado nos portões assim do Dakota Por um fã, né? por um fã maluco, assim, Maluco, né? né? Aconteceu em dezembro de 80. Então todo mundo, tu vai a qualquer hora do dia, as pessoas vão no portão, assim, acontece, as pessoas, tem os moradores normais, assim, né, do prédio, e aí tu atravessa a rua, chega no Central Park, tem um memorial que se chama Strawberry Fields, e no chão, assim, tem uma imagem, um mosaico, e com a palavra Imagine. Por isso que também em viagem é muito importante a gente estudar um pouquinho, mesmo que não é tão bitomaníaco, ou não curte tanto a parte da música, mas é importante para saber a história do que muitas vezes as pessoas estão passando pelo Central Park e não sabem o que aconteceu ali, Sim, sim, né? sim. E até a questão dos shows ou da música, eu sempre dou uma dica, né? Isso vale para o futebol, vale para outras áreas também. Você está com uma viagem agendada, olha o calendário de eventos da cidade. Daqui a pouco tá acontecendo um show muito legal, né? Ou um esporte, tá acontecendo um campeonato muito legal, uma partida de futebol muito legal. E aí, por que não, né? Claro, pode aproveitar Pode e atrelar aproveitar. isso, né? É. E aí também soube de um perrengue muito inusitado em Nova York. Me conte, o que aconteceu em Nova York? Não chegou a ser. Foi quase. Não chegou em Nova York o perrengue, né? Mas quando eu fui para Nova York, tava já, né? Tudo pronto e ia pedir a mão da minha esposa em Nova York. E então fomos, mas passando no aeroporto, o raio-x resolveu apitar bem na minha mochila, aonde estavam as alianças. E ela não sabia. Não sabia. Estava tudo arrumado, né? Tudo certo. E passou mais de uma vez e aquela coisa, e aí começou a dar um pavor e as pessoas se aglomerando, e o que aconteceu? E eu, meu Deus, é a aliança, só pode ser que tá apitando aqui, né? E aí eles queriam abrir, né, a mochila, normal, procedimento. Mas eu tava com medo de, bom, daqui a pouco então tá, vai acabar a surpresa, eu vou ter que pedir aqui no aeroporto, né? Tava Já pra que ser em ela Nova York, mas vai ser no aeroporto. Mas não, aí depois, né, numa conversa, abriu tudo, se mostrou, não sei se viram que tinha aliança, mas fechou tudo, passou, então o Passou. plano deu certo. E aí depois o pedido foi aonde? Foi no Central Park. Foi no Central Park. Foi no tudo Central certo. Park. Tudo certo, tudo bem. Só foi um sustinho. Sim. E o outro lado dos Estados Unidos, que também já me falaste que foi, e também é muito musical, né? Nossa, os Estados Unidos, Todo, né? pra onde tu olha, né, é muito musical, assim. Eu fiz uma viagem de carro, Los Angeles, Las Vegas, São Francisco, e depois nós descemos São Francisco até Los Angeles de volta pela Highway 1, que passa o Big Sur ali, que é considerado maravilhoso. uma das rotas mais bonitas do mundo e eu acho que faz jus, né? E uma dica, quem for fazer, faça descendo, porque daí tu tá na costa mesmo, assim, né? Porque os mirantes, eles ficam à direita, né? Aham. E aí tu já
tá na mão ali pra descer É e tudo fica... cinematográfico. Para onde tu olha é um set de filmagem, assim. E nessas três cidades, né, que eu te falei, as três, claro, né, tem muita música. Los Angeles, né, e isso pegando, digamos assim, o viés pop rock, né, assim. Então Los Angeles foi a casa de muitos artistas ali principalmente na década de 70 e 80, aconteceu, né, o Whisky a Go-Go, o Rainbow, vários bares que ficam na Sunset Strip, tudo acontecia lá, né, uma cidade, apesar de ter todo o lado cinematográfico Hollywood, mas a música também. E Los Angeles tem o deserto, né, e no deserto vários gêneros musicais acabaram se criando por causa do deserto, tem estúdios, né, o Rancho de la Luna é um estúdio que tem muitas bandas famosíssimas, vão gravar, que é bem afastado, porque é uma cidade muito grande, né? Então, para E onde tu hoje tem olhar, festivais também, claro, agora não por causa da pandemia, mas tem festivais gigantes sim, o tempo no deserto, no né? deserto se é um lugar perfeito, né? Para chegar, para colocar toda a estrutura, todas as coisas, né? Então, Los Angeles tem isso, assim. E Las Vegas também. Las Vegas é muito legal, assim, né? Por exemplo, os fãs de Elvis. O Elvis tem a sua era de Las Vegas, né? Nos cassinos, assim, onde ele tocava, que não eram os cassinos, claro, de agora, assim, mas é muito legal. E tem os musicais, né? Quando eu fui para Las Vegas, eu tive a oportunidade de assistir dois musicais. Um super famoso, que é o Cirque du Soleil dos Beatles, que é um espetáculo do Cirque du Soleil que só fica lá, esse não sai, né, do local. Não sei se tem algum outro espetáculo que é fixo desde então e que é incrível, é maravilhoso, né? Uma coisa assim absurda a maneira como eles envolvem as músicas dos Beatles no evento, né? Na apresentação. E também tem um outro menos pop, mas que é muito legal, que é um musical, claro, tem vários lá, né? Mas um que eu assisti que era o Million Dollar Quartet. Teve um dia, na década de 50, que no mesmo estúdio se reuniu o Elvis, o Johnny Cash, o Carl Perkins e o Jerry Lee Lewis. Cada um numa época diferente da vida. Eles se encontraram nos estúdios da Sun Records. E esse dia, tem foto desse dia, e o Sam Phillips, que era o dono do estúdio, resolveu gravar o que eles estavam fazendo. Um foi lá para dizer que não ia mais ser daquela gravadora, o outro foi lá para assinar o contrato da gravadora. Despretensiosamente. Se encontraram. E eles eram os grandes nomes da música pop do mundo. Então, por isso que eles eram conhecidos como o quarteto de $1 milhão. E que naquela época essa cifra era muito alta, né? Não deixa de ser, mas hoje na década de 50, né? E então esse dia, por um único dia, essas 4 estrelas se reuniram. Então esse dia é muito falado ainda, né? E tem pouco material por causa da época, assim. Sim. E tem esse musical. E é incrível. É um musical que ele se baseia apenas naquele dia. E é muito legal. Claro que com menos efeitos do que um Cirque du Soleil, sim, mas para quem é fã... Eu tenho uma história muito legal de Las Vegas, que eu fui para Las Vegas, eu já fui várias vezes para Las Vegas, mas uma das vezes que eu fui, eu estava grávida de 33 semanas. E eu fui assistir o Elton John no Caesar Palace. E foi foi uma apresentação maravilhosa, né? Como todas dele, né? E a minha filha, Cecília, ela nunca se mexeu tanto na minha barriga como naquele dia, naquele show. Isso marcou muito pra mim, né? Porque, enfim, foi uma realização de um sonho, né? Assistir um show dele. E o fato dela ter se movimentado tanto durante o show... Tava curtindo já. Mostrou que ela também gostou, né? Porque ela curtiu também. E lá é muito engraçado, né? Não sei se engraçado é a palavra, mas, assim, é muito curioso de que... a vida acontece de uma forma tão leve lá, as coisas vão acontecendo, você vai andando independente do horário do dia, né? Tudo acontece. Da noite você vai passando, aí tá uma Britney Spears ali num hotel, aí tá o Elton John em outro, e aí tá a Shania Twain em outro, e aí o Cirque du Soleil ali, e as coisas acontecendo naturalmente, né? É uma cidade muito... Claro, falando apenas daquele conglomerado ali de cassinos, ali no né? meio de um deserto.
deserto. Mas é uma loucura. E como quando eu fui de carro, então tu tá no deserto. Então tu passa horas no deserto e daqui a pouco cresce a cidade, assim, ao teu Sim. redor, luzes e todas as coisas daqui. E também outra coisa muito peculiar lá, que é um programa turístico, que na verdade você se hospeda em um hotel, mas você tem acesso aos outros, né? Então, um dos programas turísticos é ir em todos os outros hotéis, né? Porque cada hotel tem um tema, né? Tem o New York, Paris, né? Então você vai circulando pelos outros Tudo hotéis, né? aberto, Tudo pode. aberto, tudo tranquilo, É tudo muito verdade. liberado, né? É Então, uma Las cidade muito Vegas maluca mesmo, mas uma coisa boa, positiva, né? positiva, né? Adoro Las Vegas. De Las Vegas, aí eu fui para São Francisco, né? E aí, claro, se a gente for pegar a parte musical, São Francisco é onde efervesceu assim o movimento hippie, né? Se for relacionar aos Beatles, por exemplo, em São Francisco foi o último show dos Beatles como banda em turnê no Candlestick Park, que era o estádio do São Francisco 49ers. Daí depois mudou. Eles fizeram o último show em 65. Depois tiveram algumas aparições em TV e o grande show no telhado da Apple, né, que foi em Londres, né, para encerrar tudo. Mas como turnê de banda foi lá. E São Francisco tem enraizado assim neles. Eu adorei a cidade. Se fosse um dos lugares assim que poderia voltar para morar, São Francisco, sem dúvida. Foi esse, como eu disse, esse epicentro do movimento hippie, mas é uma coisa que ficou, acho, na cidade, do tipo de cuidar da alimentação, uma alimentação saudável. Né? Tu vê poucas redes de lanchonete fast food, mais coisas de bairro, assim. Até a questão menos pessoas obesas que tu consegue ver em Nova York, por exemplo, se for comparar, né? Do mesmo país. E ali A arquitetura também, muito sim, peculiar, muito né? diferente tudo, né? Tudo, né? Eu lembro que me chamou muito a atenção, era já fim de tarde, todo mundo saindo do trabalho, aquela muvuca e a cidade, né, muitas lombas assim, e era vários cruzamentos, então eu cheguei num cruzamento e fila para tudo que é lado, e não, em nenhum eu vi uma sinaleira, e em nenhum tinha gente buzinando. E aí eu me dei conta que a regra, que era para ser em qualquer lugar, mas não é em qualquer lugar, então só em São Francisco. Cheguei de carro, os outros três sabiam que eu tinha quem chegou, né? Sim. Então, assim, tu sabe quem veio depois. Se tu sabe que tu chegou antes, tu passa. E ninguém buzina. Toma o teu tempo, vai lá, atravessa, e aí vão os outros. Não vi nenhum acidente, não ouvi buzinaço, né? Foi uma coisa. Outra, por exemplo, tava calor, mas não assim, uma coisa absurda, né? Quando eu tava lá. Eu não vi nenhum carro fechado com ar-condicionado. Todos com o vidro aberto. Eu não sei se isso, claro que eu vou vendo com essa ótica, né, da questão musical e dos hips, aquela coisa lá. Mas eu acho que ficou um pouco enraizado, assim. Sim. E eles têm o bairro lá, né, que tem as ruas, Hyde e Ashbury, que é um cruzamento ali, que a placa, né, é muito famosa e tal, porque foi onde foi morar depois o Jimi Hendrix, a Janis Joplin, o Jim Morrison, todo mundo ia para São Francisco naquela época. Tem as lojas, as mega stores de disco de vinil ainda, né, funcionando com tudo lá. Então é uma cidade que está no meu coração. E algum sonho, assim, de conhecer que está relacionado a viagens e a música? Algum país, assim, Uma cidade ou algum lugar? Nossa, Tóquio, né? Eu adoraria muito poder ir a Tóquio, próprio nos Estados Unidos mesmo, assim, né? Fazer o sul dos Estados Unidos, tem a Rota do Blues, onde vai né, passa nas plantações de algodão, vai para o Mississippi, né? New Orleans e tudo mais. Claro que com o advento, né, da internet e ter, né, programas como esse, né, falando de viagem, né, e outros canais assim do YouTube mostrando, tu fica com muito mais vontade, né, de ir, assim. Eu diria que o sul dos Estados Unidos e Tóquio e Hamburgo. Hamburgo na Alemanha. Quando eu fui para a Alemanha, eu fui para Berlim. Mas Hamburgo eu ainda vou. Eu quero muito ir. E, Matheus, gostaria de falar um pouquinho sobre a importância da musicalização, né, da música em crianças, né, de colocar logo uma criança para aprender, né? Olha, a Como foi a tua música história?
música é sempre muito bom, né? Quem tem a música na vida, assim, né, no seu dia a dia, ouvindo, tocando, consumindo música, né, é uma maravilha. Ali na nossa escola, os alunos começam com 10 meses, então tem as turmas, né, os babies, aí vai passando, e depois a parte da musicalização infantil, e claro que traz muitos benefícios, né, questão cognitiva. Não quer dizer que se você matricular seu filho numa escola de música, ele vai ser um músico. Não necessariamente, né? Mas vai Assim, desenvolver muitas outras habilidades, né? claro, nossa, a música tem a questão social também, né? Desde qualquer um com um violão na mão começa a juntar as pessoas ao redor e fazer música. E um dos melhores sentimentos que uma pessoa pode ter é compartilhar, de tocar com alguém. Assim, né? Tu fazer, pode ser numa banda, pode ser uma dupla, o que for, mas tu conseguir tocar e dividir isso com outra pessoa é uma coisa indescritível. Né? Então, e claro, a música traz muitos benefícios, e se aquela criança que está ali aprendendo algum instrumento, aprendendo música, né, quiser ser um músico, uma musicista, ótimo. Então, vocês têm turmas para crianças a partir de 10 meses. Isso aí, nós temos ali na nossa escola, na Escola Maria Carolina. Que fica, para quem quiser o contato ou o É endereço? bem no centro, em frente ao posto de saúde, na rua 13 de maio. É bem fácil de encontrar ali. Então, a gente tem, além da questão da musicalização infantil, as aulas de instrumentos para qualquer idade, né? De guitarra, violão, contrabaixo, técnica vocal, bateria, teclado, piano, acordeon, flauta doce, escaleta, e eu acho que eu não esqueci de nenhum outro. E da questão da música, né, da musicalização infantil, a gente tem um trabalho super, assim, a gente está sempre buscando, nessas viagens, a gente sempre busca, né, conteúdo didático, livros, ou trocar ideia com pessoas que trabalham com música nesses lugares, claro, previamente marcando alguma coisa, né, pela internet. E aí lá na escola a gente tem esse trabalho a partir dos 10 meses para os babies, e aí vai passando as turmas, aí depois com 5 anos tem a questão, aí o aluno já pode, direcionar para algum... mas se faz aula de guitarra não quer dizer que não possa também tocar bateria, né? Sim. Vai... E o Matheus, a gente tem uma coincidência muito interessante, né? Que o Matheus tem uma Cecília e eu tenho uma Cecília também. E Santa Cecília é a santa protetora dos músicos, né? Isso mesmo. Então, Matheus, eu te agradeço a presença aqui hoje. E fica o convite para sempre que tiver um evento ou uma nova viagem, as portas estão abertas. Eu que agradeço, muito obrigado, parabéns pelo programa. E é isso aí. Valeu, muito obrigado. Obrigada e obrigada a todos.